Olá! Hoje o nosso papo é sobre um sentimento que, bom, todo mundo conhece, o arrependimento. A gente vai mergulhar em alguns trechos do texto Considerando o Arrependimento, de Joana de Ângeles. A ideia é explorar juntos como ele surge, ah, as várias formas que ele toma e qual o propósito disso tudo, né? Olha, o ponto de partida já é forte. O texto diz que não importa quanto tempo passe, sabe, ou quanto a gente tente se distrair, o arrependimento acaba batendo na porta da consciência em débito para com a vida. Exato. É como uma voz interna, né? Que uma hora ou outra aponta o erro. Um débito com a vida. Pesado, né? E o interessante é como o texto descreve isso surgindo, mesmo depois de momentos, assim, de muita confusão mental, sabe? Tipo raiva, ódio, essas coisas. E isso, ou ciúme, ou até sob efeito de alguma substância. A pessoa faz algo ali, naquele estado, mas o texto diz que, assim que a poeira baixa, a sementinha do arrependimento começa a brotar. Hum. E como é que ela brota? Não é do nada, imagino. Não, não. O texto descreve, assim, uma escalada. Começa como uma lembrança bem de leve da falta cometida. Quase um pensamento passageiro. Entendi. Daí essa lembrança fica mais insistente, sabe? Começa a martelar, pode virar uma ideia fixa que domina a mente e aí pode chegar no que o texto chama de remorso avassalador. Nossa. A comparação que usa é bem forte. Fala que é como um câncer que vai se instalando, tomando conta de quem errou. Corrói por dentro. Um câncer. Uau. Mas olha, uma coisa que me chamou a atenção. O texto fala de usar arrependimentos que considera errados. Ah, sim. Tipo, se arrepender de não ter se vingado. Ou de ter ajudado alguém e depois essa pessoa te prejudicou. Aquela história da víbora que eu nutri. Isso não é meio contraintuitivo? Parece, né? Porque a gente costuma pensar no arrependimento ligado ao mal que a gente fez. Exato. Mas o texto alerta para esses arrependimentos que vêm do ressentimento, daquela frustração, tipo, ah, devia ter revidado, ou porque uma boa ação não deu o resultado que a gente esperava. Entendi. São arrependimentos que nascem mais da mágoa, então. Isso. Ou de um cálculo que saiu errado, digamos assim. O foco não está no erro moral em si, mas na consequência indesejada para a gente. Tá, ficou clara a distinção. E qual seria o contraste? Qual o tipo de arrependimento que o texto ah, valoriza como algo bom, talvez? E olha que interessante, agradecer pelas vezes em que a gente poderia ter feito mal, ter ferido, ter se vingado, mas escolheu não fazer. Ah, a ideia é que não ter caído na rampa da desgraça, como diz o texto, já é motivo de gratidão, e não de arrependimento por ter perdido a chance de dar o troco, sabe? Nossa, faz muito sentido. É virar a chave mesmo. E, bom, e quando esse arrependimento válido pelas más ações aparece? O que acontece se, sei lá, a pessoa que a gente prejudicou não está mais por perto? Aí a coisa pega. O texto fala que o arrependimento vira um cravo que se fixa no cerne do espírito. Um cravo? É. Uma imagem de algo que dói, que fica ali, cravado, sabe? Uma lembrança aguda da ferida que a gente causou, martelando até que a gente consiga reparar de alguma forma, interna ou externamente. Pesado. Por isso o conselho é direto. Olha, evita trair, enganar, acusar, ferir, mesmo se você acha que tem razão. Porque se tem razão mesmo, você já está numa posição melhor. Se não tem, o sofrimento que você causou volta para você como lição. Essa ideia do cravo que fica me faz pensar na diferença que o texto aponta entre os tipos de arrependimento. Parece que tem um que paralisa e outro que impulsiona. Exatamente isso. O texto diferencia o arrependimento sadio do arrependimento perturbador. Sadio e perturbador. O sadio é aquele que vira um compromisso assumido com as tarefas a executar. Quer dizer, ele te move a corrigir, a mudar, a se reabilitar. É um reconhecimento que gera ação. Entendi. Já o perturbador, bom, esse só ultraja a consciência. Fica naquela ruminação da culpa, sabe? Sem sair do lugar. Vira um peso enorme e difícil de resolver. E como sair disso, desse perturbador? É aí que o texto aponta para a necessidade de um recomeço. Mudar o foco para o amor, para o serviço. Cita até aquela frase conhecida, somente pelo amor os homens serão salvos. Essa mudança de chave, de atitude,
seria o caminho para transformar a dor do erro em força para o bem. Então, para a gente amarrar a conversa, o arrependimento parece ser parte da vida, né? Quando a gente erra, ele vem. Mas o jeito de lidar com ele é que faz toda a diferença. Exato. A análise sugere que a gente pode usar ele para reconhecer a falha e agir para consertar, tornando construtivo. Ou ficar preso no ressentimento, na culpa, que não leva a nada, ou lamentando vinganças que não fizemos, e aí seria destrutivo. Perfeito. E fica talvez uma reflexão para quem nos ouve, né? Pegando essa ideia do arrependimento sadio, como a gente pode olhar para os nossos próprios arrependimentos, não como um fardo, mas como esse compromisso com tarefas a executar. Pensar na diferença entre aquele remorso que congela a gente e o reconhecimento que, na verdade, nos empurra para agir melhor, mais alinhado com essa ideia de amor e serviço. Pode ser um exercício em tanto, não acha?